Olá, Fael. Eu não quero me identificar, pois o meu relato é um tanto quanto pesado, e a cidade onde eu moro é pequena, então prefiro não usar nomes. Eu tenho 21 anos e moro em uma cidade montanhosa no sul de Minas. Poucos dias depois da morte da minha irmã, a minha mãe havia tirado a própria vida. Então, eu fiquei morando naquela casa sozinho, já que nunca conheci o meu pai e não tinha mais família além da minha falecida mãe e irmã. Em um sítio afastado da cidade, havia uma mãe de santo. Para não chamá-la de bruxa, eu vou me referir a ela como Mãe Nani. Eu fui indicado a ela por uma mãe de uma amiga, e ela disse que a tal Mãe Nani poderia sim me ajudar. Então, eu cheguei na casa de Mãe Nani, e ela logo pegou seu baralho cigano e leu as cartas sobre a mesa, revelando assim o meu futuro e passado. Bem, eu não precisei explicar muita coisa, pois aquela senhorinha parecia saber tudo sobre mim, e mesmo sem eu sequer falar o meu nome. E parecia que ela já me conhecia. Expliquei a ela o que eu queria, e ela disse que também já sabia o que eu buscava ali. Então, ela me perguntou se eu estava pronto para evocar o grande cão do inferno, o grande ceifador de almas do mundo dos mortos, para se materializar aqui no plano terreno. E eu disse que sim. Então, ela me passou uma série de instruções sobre o local que deveria ser feito o ritual, que era embaixo de um abacateiro, e de preferência que fosse feito em uma fazenda abandonada. Ela me passou uma série de itens que eu deveria conseguir e também me advertiu sobre o dia, hora e fase da lua que deveria ser feito o ritual para evocar essa criatura, que chamarei aqui pelo nome mais adequado: lobisomem. Anotei todas as instruções e voltei para casa. Então, no dia certo, estava eu em uma fazenda abandonada, onde havia alguns abacateiros no fundo da fazenda. Então parei o meu carro perto da porteira de madeira, saltei pela mesma e segui o meu caminho a pé, levando uma caixa de papelão com todos os itens que eu precisava para o ritual. O vento estava forte e ressecava o meu nariz. As plantações ao meu redor estavam mortas. As canas há muito tempo foram colhidas e provavelmente transformadas em cachaça. A fazenda agora é um terreno baldio sem nada, além de caules e raízes podres. As folhas em decomposição desmoronavam sob os meus pés, enquanto eu caminhava mais fundo no coração da fazenda. Cheguei embaixo de um abacateiro e eu olho para a caixa de papelão que estava carregando, repetindo o que a Mãe Nani me disse. Mãe Nani era a única bruxa da cidade, se é que se pode chamá-la assim. Nos tempos modernos, significava apenas que ela era uma reclusa que parecia saber sobre coisas que de outra forma seriam impossíveis. Ela não era uma vidente comum, e na verdade, ela odiava ser chamada de tal. Ela não lia mãos ou falava com os mortos, e tudo o que ela fazia era jogar cartas, búzios e dar conselhos, e também evocar as forças do vento, que são conhecidas como Exus. Ela também preparava alguns trabalhos de magia negra, mais especificadamente para o mal. Bem, eu abro lentamente a tampa da caixa e espio dentro. Eu tinha reunido tudo o que ela me disse
e verifiquei 2 vezes para ter certeza de que estava exatamente tudo ali. Primeiro, haviam 3 punhados de 3 tipos diferentes de frutas vermelhas. As 3 primeiras que surgiram na minha cabeça. Portanto, era cranberries, morango e amoras. Essas frutas cobriam o fundo da caixa e eram um tipo de oferenda para o Exu Lucifer, um sujeito difícil de se agradar. Em seguida, haviam 4 tipos diferentes de especiarias, em suas formas mais puras, que eram baunilha, canela, menta e cacau. O cheiro era enjoativamente doce e também havia conhaque e charuto. E por último, haviam os olhos da minha irmã morta e 4 bonecos de pano com um feixe de gravetos amarrados para se assemelhar a 4 pessoas de palito. Eu tive que amarrá-los um ao outro usando o meu próprio cabelo. Então, essa parte demorou mais, pois antes do ritual eu tive que esperar o meu cabelo crescer um pouco, apenas o suficiente para usá-lo como linha. E foi uma luta amarrar os bonecos no formato que eu precisava, pois os galhos frágeis se quebrariam se eu apertasse o cabelo, ou o cabelo se partiria e se desmancharia. E depois de reunir todos os itens do ritual, eu comecei o meu trabalho mágico ali embaixo do abacateiro. Bem, obter os olhos da minha irmã foi mais fácil do que eu pensava. Bastou uma quantia de R$350 para o agente funerário e ele não questionou por que eu os queria. E tenho a sensação de que ele já fez isso antes. Ajoelhando-me, eu coloco a caixa de lado e pego uma pá de jardim. O buraco não precisava ser profundo, mas a caixa tinha que estar completamente coberta com a terra. Cavando o buraco, eu encontro-me olhando para a caixa, pensando sobre os próximos passos e tudo o que isso levaria. E não demorou muito para cavar um buraco fundo o suficiente, pois a terra preta e úmida estava facilmente saindo do caminho. Pego a caixa, hesitando por um momento antes de colocá-la no buraco. Juntei a terra e cobri a caixa completamente, até que tudo o que possa ser visto seja um pequeno monte de terra. Eu me levanto, volto para o meu carro na entrada da fazenda. E a mãe Nani nunca me disse quanto tempo levaria para o ritual começar a fazer efeito. Parei ali na porteira e fui fumar um cigarro enquanto refletia na vida. Fiquei ali de pé no frio, com os olhos fixos no casarão abandonado naquela região, onde não havia uma alma viva. Comecei a ter algumas dúvidas. Como será que isso mesmo funciona? Eu profanei o cadáver da minha irmã sem motivo algum. Bem, se passaram alguns minutos e nuvens de tempestade começaram a rolar rapidamente pelo céu negro do entardecer, lançando uma sombra escura sobre o campo. Então, eu assustado, corro de volta para o carro. Liguei a caminhonete e volto para casa naquela estradinha de terra, cheia de buracos e grandes poças d'água formada pela chuva que acabara de cair. Levei quase 2 horas para chegar em casa, e logo que cheguei, eu fui direto para o chuveiro. E durante o banho, eu refleti em tudo o que fiz, e cheguei à conclusão que nada daquilo funcionaria. Na verdade, eu só queria tentar algo para preencher o meu vazio. Eu fui para o meu quarto, e a tempestade daquela noite logo fez a energia cair.
deixando a casa no completo escuro, iluminada apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu. Deitei em minha cama, esperando pegar no sono, mas logo escuto um barulho vindo do corredor de fora da casa. Eu virei os meus olhos para a janela do meu quarto, tentando ver alguma coisa, e foi quando, na luz do relâmpago, eu vi uma silhueta de uma criatura enorme passando rapidamente pela minha janela e indo direto para o quintal. Me levantei e, com a lanterna do meu celular, eu fui lá fora. Precisava ver o que era aquilo. Então, ali no meu quintal, eu pude ver pela lanterna do celular 2 olhos verdes brilhantes olhando diretamente para mim. Aqueles eram os olhos da minha irmã. Porém, a coisa que estava ali era uma criatura humanoide com cara de cachorro, mas estava ereto como uma pessoa. Pelos negros cobriam todo o seu corpo e os seus braços eram mais longos do que as pernas e passavam dos joelhos. Os mesmos pareciam estarem virados para trás. A coisa tropeça em 2 pés, então fica diante de mim e os seus olhos estavam fixos em mim e sem piscar. O seu corpo era horrendo e como o de um cadáver, e mesmo coberto de pelos negros desgrenhados e uma aparência deformada. Aquela coisa lembrava o corpo da minha irmã. As suas unhas enormes, parecendo longas garras, se afiavam na árvore do quintal, enquanto a coisa caminhava se contorcendo. E eu lentamente caminhei na direção da criatura. Enfiei a mão no bolso do casaco, os olhos ainda colados na criatura. Então eu retiro um bilhete amassado que a mãe Nani me deu. Limpando a garganta, eu começo a recitar as palavras. Ó grande espírito errante, eu ofereço a você os olhos da minha irmã para que você possa encontrar e matar aqueles que causaram a sua morte. Eu ofereço a você a sua alma e a sua carne para se nutrir da terra e da vingança. E se essas almas não forem suficientes, eu lhe ofereço a minha própria vida. Vá, grande espírito, vá rápido, e casse os meus inimigos. Eu olho de volta para a coisa e espero que aquilo obedeça às minhas ordens. Por 1 minuto, ficamos assim, olhando um para o outro. Então a criatura começa a dar grandes passos não naturais, e os seus pés pisavam na terra molhada. E então ele salta sobre o muro da minha casa, e assim entrando em um terreno baldio ao lado da minha casa, que dava para uma mata. E em seguida a criatura desaparece. Bem, eu quase não dormi naquela noite. Ainda estava com medo da criatura retornar e se rebelar contra mim. Eu não sei, mas se passou muito tempo e eu logo peguei no sono. Fui para o trabalho e o dia se passou normal. E quando saí do trabalho, era por volta de 20 horas, e então eu resolvi passar num boteco para encher a cara. E por volta de 23 horas ou meia-noite, não me recordo muito bem, saí do boteco e fui para casa. E logo que entrei na rua escura da minha casa, pois haviam algumas árvores chapéu de sol que bloqueavam a luz dos postes. Nuvens pesadas pairavam no céu negro, e a ameaça de chuva era constante. Eu caminho rapidamente até o portão de casa, e de canto de olho, eu vejo a silhueta daquela criatura saindo do matagal do terreno baldio que ficava ao lado da minha casa. E aquela coisa veio caminhando e se contorcendo em minha direção. A coisa parou na minha frente, e daí eu pude notar que a sua boca estava ensanguentada.
Mas o sangue não era da criatura, e sim de alguma coisa que ela acabara de abater. Acordei pela manhã com a notícia que 4 estudantes de faculdade haviam sido brutalmente assassinados, com 70% dos corpos dilacerados, e segundo a TV local, eram universitários de bem e morreram de forma injusta, o que provocou revolta em toda a cidade, em busca do culpado, porém o mesmo nunca foi encontrado. Me levantei, fui até o quintal de casa, e as nuvens da tempestade se afastaram lentamente, e o vento frio da manhã acabara de retornar. E quando o sol apareceu atrás de uma nuvem, eu soltei um suspiro e desabo no chão. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu fechei os meus olhos com força, e quando me lembrei da minha irmã mais nova, a minha doce e inocente irmã, ela havia morrido há cerca de 3 meses, depois de voltar sozinha da escola para casa. O que testemunhas contam é que um carro preto, com alguns homens que ninguém conseguiu identificar, parou perto dela e a levou. E no outro dia, ela foi encontrada morta e violentada em um matagal distante da cidade. A polícia nunca descobriu quem fez isso com ela. Apenas que foram vários homens. A minha mãe não suportou a perda. Então, poucos dias depois, ela colocou uma corda no pescoço e se foi para sempre. Os meus soluços começaram a se transformar em risadas maníacas, enquanto imaginei aqueles homens monstruosos sendo dilacerados e devorados. Eu rio porque eu sei que a última coisa que eles verão serão os olhos verdes da minha irmã. Os olhos da garota que eles assassinaram. Boa noite.